E aí, pessoal, aqui é o Elias. Hoje estamos aqui para a gente falar de filosofia, né? Essa é uma aula para o 7º ano, então a gente vai dar continuidade ao que a gente já havia começado anteriormente, né? A gente começou a falar sobre a filosofia e a informação, né, no mundo que a gente vive, e aí a gente vai continuar essa discussão hoje. Então, faça uma leitura lá, tá na seção Nosso Cotidiano. Então, façam a leitura lá da seção Nosso Cotidiano. Está lá no livro de filosofia de vocês, na página 32 até a página 35, tá? É muito importante vocês fazerem a leitura, né? E aí a gente vai fazendo as discussões ao longo das semanas, tá bom? Então vamos lá para a gente poder começar. Não esqueçam também de que qualquer dúvida que vocês tiverem, manda para mim lá no Google Class, que aí eu vou responder, tá? Quanto antes. Dúvidas, apontamentos, tá? Façam anotações também sobre a aula, na leitura, para vocês poderem entender melhor esses conteúdos. Então vamos lá. A gente hoje vai comentar um pouco sobre cultura e informação, né? Qual é a relação que existe entre a cultura e a informação. E essa é uma relação, pessoal, muito próxima, porque nós, seres humanos, né, somos produtores de cultura. E nós só possuímos cultura por conta da nossa capacidade de transmitir, né? E de armazenar também, né, essas informações que nós produzimos no nosso contato com a natureza e no nosso contato com outros seres humanos. Então, é uma relação bastante próxima, tá? Afinal de contas, a cultura ela é uma consequência desse processo, né? Ela é ao mesmo tempo uma causa e consequência desse mundo de informações no qual nós vivemos, tá? Então a gente tem, né, o pensamento aí de um filósofo tcheco, né, tcheco brasileiro, porque ele já viveu no Brasil também, naturalizou e tal, mas enfim, que é o Vilain Flusser, né, e ele traz justamente, né, essa reflexão que é a de estabelecer, né, qual é a relação que existe entre a informação e o ser humano. Nós, como seres humanos, a gente está a todo momento produzindo informações na nossa relação com o mundo. Né? Então, só os seres humanos tiveram a possibilidade de, a partir dessa nossa relação com o mundo, nós extrairmos informações. Né? E de acordo com que a gente extrai essas informações e a gente repassa essa informação, a gente mantém essa informação circulando, nós passamos a produzir aquilo que nós chamamos de cultura, né? Então a cultura ela é um elemento muito importante da nossa relação com a informação, e a cultura, como eu já falei, ela só é possível porque é a partir da produção de informações da nossa capacidade de repassar essa informação que ela existe, né? Então olha só, né? Aí segundo Vilain Flusser, você vai ter o que? A cultura seria então uma espécie de dispositivo por meio do qual as informações são adquiridas, processadas, armazenadas e transmitidas. Olha aí, por isso que eu falei que ela é ao mesmo tempo ela é uma causa e é uma consequência das informações que nós estamos a todo momento aqui absorvendo, processando, transmitindo, né? Como eu falei, na nossa relação com o mundo. É só você pensar lá no homem pré-histórico. Né? O homem pré-histórico, ele sabia que ele não conseguia ali, ele viu que ele não conseguia abrir, sei lá, extrair a pele de um animal usando apenas as mãos. E aí ao ver uma pedra ou algo pontiagudo que ele pudesse usar, aí você já vai ter uma informação aí fundamental, né? E essa informação ela vem de onde, professor? Desse contato com a natureza. Então houve uma pedra lá e ele viu que aquela pedra ele poderia, né, cortar. E aí aos poucos essa informação, claro que isso é uma situação hipotética, né? E bem simples, mas é a partir desse tipo de informação que nós vamos aprendendo. Pense só, lá na antiguidade, lá na pré-história, não existia martelo, nem machado, nem flecha, nem nada disso. Esses objetos eles surgiram da relação dos homens com a natureza. Então o ser humano ele viu
que ele poderia pegar um pedaço de madeira e uma pedra pontiaguda, uma pedra que pudesse ser utilizada para corte, e juntando os dois ele teria um objeto ali que ele poderia cortar, né? Então ali você tem a junção de elementos dessa natureza de novo. Só o ser humano tem essa capacidade. E aí o interessante é porque não só ele aprendeu ali, ele absorveu essa informação que estava ali presente, né? Então a madeira, o objeto corta a madeira, eu posso usar para ganhar impulso ou conseguir segurar de forma mais confortável. Então ele usa essas informações para produzir aquele objeto. E não só isso, né? Mas ele começa a passar essa informação adiante. Afinal de contas, uns foram ensinando aos outros, de forma que a cultura vai se construindo nesse longo processo de absorção, de aquisição de informação, de passar essa informação para o próximo, né, para as próximas gerações. E assim, nós, seres humanos, estamos rodeados de informação desde o nosso nascimento, basicamente, né? E essa relação, ela é muito própria, porque cada cultura, pessoal, cada local no mundo, cada povo tem a sua forma de lidar com a informação, né? Então, por exemplo, a escrita, por exemplo, para alguns, a invenção da escrita, né, poderia ter significado o fim da, da memória como elemento importante, né? Agora ninguém vai mais precisar lembrar de nada, vai escrever tudo. E não, né? A escrita, ela se tornou um elemento fundamental da nossa vida. Quando a gente tem, por exemplo, lá no século, sei lá, no século XV, a maior parte dos livros é escrito à mão, né? Copiado, levava vários anos. Depois você vai ter a invenção da prensa, e aí muitos críticos diziam que a prensa, ela ia popularizar demais a escrita e ia ter temas e coisas irrelevantes no mundo da literatura. E, de novo, né, também cada sociedade, seja no local, né, seja na geografia, Brasil, sei lá, Japão, os indígenas, cada sociedade, ela tem uma forma de lidar com essa informação. Por exemplo, lá na África, em algumas regiões da África, tem os chamados griots, né? Os griots, eles são pessoas que têm, de certa forma, ali a função de manter as histórias vivas, né? Quer dizer, as histórias tradicionais daqueles povos. Ou seja, né, ele é o meio de preservar aquelas informações, né? E ele é muito importante, né? E aí outras sociedades, né, vão privilegiar os mais velhos porque possuem, né, uma sabedoria mais antiga, e por aí vai. Então cada sociedade, ela lida de formas diferentes com essa informação, com o tipo de informação, com o tipo de conhecimento que é produzido por aquela sociedade. Nem todas as sociedades produzem conhecimento e informação da mesma forma, tá? A nossa sociedade, se a gente pensa hoje, o mundo, né, do século XXI, ele é um mundo com uma forma muito diferente de lidar com a informação do que era no século XIX, por exemplo, ou ainda lá na Idade Média. Então, cada cultura, cada momento na história, cada sociedade, ela tem uma forma própria de lidar com essas informações, e aí, né, não cabe a nós julgar essa forma, né, de lidar com isso. Aqui a gente também tem que entender que a própria evolução do ser humano, ela está atrelada a essa relação com essas informações. Não é à toa que, por exemplo, o nosso cérebro ele foi se tornando mais complexo ao longo dos milênios, né, que a gente foi evoluindo, né? O nosso cérebro ele era diferente lá muito atrás, lá nos nossos antepassados. E ele foi evoluindo porque cada vez mais nós vamos lidar de formas mais complexas com as informações que nos rodeavam, né? Então, se hoje a gente consegue realizar operações extremamente complexas, né? Operações mentais, matemáticas, né? Racionais extremamente complexas, isso só se torna possível porque nós fomos, ao longo do tempo,
lidando, né, constantemente com com a informação que o mundo ele possui, né, e a nossa relação com esse mundo é o que vai gerando essa nossa capacidade de processar de forma cada vez mais complexa, tá? Cada vez mais complexa. Não é à toa que se der algo muito complexo para uma criança lá de 4, 5 anos, é difícil para ela entender. Mas às vezes quando você chega lá na frente, que você olha para aquilo que você estava tentando entender, sei lá, um determinado assunto, né? Eu vejo muito aí os meninos reclamando, sei lá, esse assunto de matemática é muito difícil. Aí você chega lá na frente, quando você olha para trás e diz, vale, era tão fácil e eu nem sabia. Né? Então, quer dizer, porque, de novo, né? O nosso processo de crescimento, né? e de evolução como espécie está ligado à forma como nós vamos lidando com essas informações e a nosso cérebro, né? Ele tende a realizar operações cada vez mais complexas. Aqui eu acho interessante essa imagem, essa montagem, charge, sei lá, porque traz justamente isso, né? O homem aqui vai evoluindo, né? Saindo lá do primata e aí vai evoluindo. Se vocês conseguem ver aqui, ó, ele já está com uma ferramenta na mão, uma pedra pontiaguda. Aqui uma espécie de lança, aqui um tipo de, né? Ciscador, não sei o que é isso aqui, vassoura. Aqui já é um homem, né? Mais moderno com a furadeira, aquelas. E por último aqui o homem no computador. Então você tem aqui uma escadinha, né, que vai voltando ali para a mesma posição de antes, né? E aí isso é interessante porque demonstra, né, como essa nossa relação com a informação ela foi sendo vista ao longo da nossa história, né? Então, tá aí. Além disso, pessoal, é importante entender que o mundo que nós vivemos ele é marcado pelo surgimento de novas tecnologias. E essas novas tecnologias elas foram também fundamentais, né, e interferem diretamente na nossa relação com essas informações. Essas novas tecnologias permitiram maior produção de informação, mais fácil contato, maior velocidade, uma série de coisas. E com isso também trouxe novos desafios. Né? Por exemplo, a gente tem hoje computador, tablet, né? Redes virtuais de todo tipo aí, rede social, YouTube, não sei o que e tal, sites, blogs, e-mails, enfim, a TV, né? Que hoje basicamente ainda é muito importante, mas cada vez mais está sendo, né? Vai sendo substituída pela internet, né? O celular, né? Que hoje basicamente faz quase tudo ali ao alcance do dedo. Então nós temos um avanço tecnológico que produziu também um aumento considerável no fluxo de informação, já que agora a gente tem a informação quase que à mão, né? Se você tiver internet móvel, você tem ali um mundo de informações literalmente na sua mão, né? E é aí que a gente entra, né? Numa discussão interessante, que nós somos a sociedade que provavelmente, né? Mais produz informação na história da humanidade e também aquela que produz de forma mais rápida, pessoal. Então, cada vez mais esse fluxo de informação ele é uma explosão assim, né, de conhecimentos. Então, assim, cada vez mais a gente produz maior quantidade e cada vez mais rápido, né? Então, há uma velocidade muito grande nesse fluxo. Uma coisa que é descoberta hoje rapidamente se torna conhecida, algo que era desconhecido até então passa rapidamente a ser conhecido, algo ocorre agora lá no Japão e 2 minutos depois a gente já conhece, já está sabendo que isso está ocorrendo. Então quer dizer, nós temos um fluxo cada vez maior, principalmente possibilitado por esse avanço tecnológico, né? Principalmente pela internet e os meios digitais, que são aí o computador, TV, o celular, os tablets, né? Que hoje permitem essa integração assim, constante e um fluxo desenfreado. Não tem como você parar isso, não tem como impedir. Né? É constante isso. E aí, esse fluxo constante, com muita informação, ao alcance do dedo, numa velocidade cada vez maior,
traz uma série de novas questões e novos desafios em relação à forma como nós lidamos com essas informações, né? Por quê? Porque em meio a tudo isso, né, a gente precisa estar apto, né, a pensar qual é a nossa atuação nesse mundo rodeado de informação de todo tipo, né? E quando eu falo de todo tipo, é literalmente de todo tipo. Então, quais são as questões que surgem em decorrência desse mundo cada vez mais informado, cada vez com fluxo intenso, com velocidade, tudo ocorrendo de forma muito rápida? Quais são as questões que surgem para a gente pensar esse mundo e para viver de forma consciente, né, nesse mundo rodeado de informações, né? Então, primeira questão fundamental é como lidar, né, com essa quantidade aí monstruosa de informações criada e veiculada diariamente, a cada minuto, a cada segundo, a informação sendo produzida, né? Nós estamos a todo momento produzindo essas informações e veiculando elas principalmente nos meios digitais, né? O pessoal aí vai Instagram, vai almoçar, tira foto do prato, tira foto comendo botando a colher na boca, o garfo, sei lá. Então, quer dizer, nós estamos a todo momento aí vivendo, né, esse aumento gradativo, né, da quantidade de informações. E é preciso a gente aprender a lidar com isso, né? Por quê? Porque a gente sabe que em meio a tanta informação é muito fácil ficar perdido, né? E, e é aí que a gente pensa, né? Como é que a gente pode estabelecer uma hierarquia, né? É, porque tem tanta informação de tanto tipo, de tanto, enfim, de tanta perspectiva, né? Com vários objetivos diferentes e tudo mais. Como é que eu vou saber o que é mais importante, o que não é, o que é verdade, o que não é? E aí a gente vem a outra questão, né? Como selecionar, né? Quer dizer, o que é que eu posso, né, absorver, né, o que, que tem de interessante, o que, que não tem de interessante, o que, que eu simplesmente posso descartar e o que, que eu devo valorizar dentro dessas informações, né? Que informações guardar, que informações simplesmente jogar fora. Aí aqui outro fator que é extremamente atual, né, que é uma discussão que vem sendo uh, trazida aí por diversos pensadores, é como discernir o que é verdadeiro e falso nesse mundo de intensa produção de informação. Então, o que é verdadeiro, o que é falso? O que é útil, o que é inútil para mim enquanto ser humano, né? Qual o significado que determinada informação tem para mim? Será que essa informação ela é benéfica? Será que ela é destrutiva? Né? Então, essas questões elas são pertinentes desse nosso novo modo de vida, né? Que é um modo de vida circundado, cercado por essas informações, por esse fluxo constante. Então, se a gente tem essas quatro questões aqui em mente, aí a gente com certeza vai viver nesse mundo cercado de informações, mas de uma forma mais consciente, né? De uma forma mais atenta, perspicaz em relação aos possíveis desafios que esse mundo ele tem a colocar, né? História aí das fake news, né? A história da notícia falsa, como lidar com isso, o bullying virtual, por exemplo, que acontece, a disseminação de preconceito que ocorre. Então, como lidar com todo esse mundo de informações que passam a ocorrer diariamente, e eu preciso, né, como um ser pensante, refletir sobre aquela informação que chega até mim. Eu não posso simplesmente absorver a informação sem refletir ela, pessoal. É muito importante a gente refletir sobre aquilo que chega até nós, né? Simplesmente aceitar uma coisa, ou uma ideia, ou uma notícia, ou sei lá, um artigo de um jornal, ou de uma revista, ou de um blog, não é benéfico, né? É fundamental que a gente possa pensar o que aquilo significa, como foi produzido, quem produziu, qual é o objetivo daquilo. Então, esses são atitudes que a gente pode tomar, né, em relação a esse mundo desenfreado aí de informações.
né? Isso é muito bom que existam muitas informações, mas também é muito complicado. Então a gente precisa se precaver muito em relação àquilo, às informações que chegam até a gente, a qualidade dessas informações, a confiabilidade dessas informações, né? Aqui, ó, só para a gente ter uma charge aí, uma ideia, né, de como o mundo ele está cercado de informação, né? É livro, é CD, é celular, é internet, é jornal, revista, enfim, é um número gigantesco de informações, né? Onde a gente se vira, está cercado de informações, e isso é, é uma coisa muito peculiar da nossa geração, né? Do nosso período. Olha aqui, só para vocês terem uma ideia de como tudo isso é uma coisa assim interessante, porque, como eu falei, né, o avanço tecnológico ele trouxe também, né, uma série de desafios novos, né? Isso aqui é um computador lá na década de 60, né, gigante e tal, capacidade de armazenamento mínima, né? Hoje, se você aqui eu fiz a linha do tempo, né, encontrei aí a evolução. Você tem aqui o avanço, né, gradativo desses computadores até chegar é, nos mais recentes, né? Você tem os notebooks, você tem os celulares, você tem os tablets que armazenam, né, hoje muito mais informação do que esse aqui, invariavelmente. Então, é, hoje a gente tem a mobilidade, né? Por isso são chamados de aparelhos móveis, né? A gente tem aqui esses aparelhos ao alcance da mão a toda hora. A gente pode carregar com a gente pode levar e então essa essa evolução tecnológica ela também trouxe uma nova relação também com essas informações, né, com o mundo virtual. Aqui, ó, capacidade de armazenamento. Só para vocês terem noção, hoje, né, como eu falei, hoje nós somos a civilização que mais produz informação. E com isso a gente também precisa de maior capacidade de armazenar essas informações, já que a gente é, produz tanto, né? E aí eu trouxe aqui, eu achei interessante de ver, só para vocês verem aqui, como isso evolui, né? Provavelmente vocês já devem ter visto algo parecido aí na disciplina de informática. Aí. Manda aí pergunta lá ao professor Danilo que ele com certeza vai saber. Olha só, então você tem um disquete, né? A capacidade de armazenamento desse disquete, olha aqui, ó, 1,44 mega. 1,44 mega. Hoje é provável que os celulares de vocês, o meu também, uma foto deve ser maior do que essa capacidade de armazenamento aqui do disquete. Isso aqui década de 90 principalmente, 90, 2000, até 2000 ainda me lembro de pegar disquete. Então quer dizer que não dá para armazenar nenhuma música direito, né? Ó, os CDs, né, 700 megas, e aí já é bem mais do que o disquete, né? Aqui eu acho que isso aqui é um HD, né? Acho que é um HD. Acho que é um HD. Você tem aqui, ó, 750 mega. Aqui, ó, o cartão, né, o cartão de memória. Hoje a gente já tem cartão de memória de 128 gigabytes. E aí você vai ter pendrives também de 500 GB, enfim. Né? Então quer dizer, a gente vai tendo, o interessante é ver como a produção de novas informações ela é tanta que você precisa de cada vez formas melhores de armazenamento e se vocês observarem elas vão diminuindo também o tamanho, né? Esse computador gigante que foi se tornando um celularzinho pequeno, um tablet pequeno. O disquete, né? O disquete era grande assim, aí foi diminuindo o CD e tal, o cartão SD e agora o pendrive. Então, quer dizer, é um processo de produção constante e necessidade de armazenamento dessas informações, né? Aqui eu fiz só esse teste aqui só para vocês verem, né? Na verdade, eu digitei filosofia e informação aleatoriamente no Google e eu tirei aqui o print para vocês verem. Ó, aqui embaixo, ó, aproximadamente 49.200.000 resultados, ou seja, 49 milhões de sites, de artigos com esse título ou com informações relacionadas a essa questão que eu coloquei aqui no Google. Tudo isso aqui, ó, 49 milhões de resultados em apenas 0,47 segundos. 0,47 segundos, pessoal, é menos de meio segundo. Tá? Menos de meio segundo. Ou seja,
uma velocidade incrível para um resultado tão grande. Imagine se você tivesse que reunir todo essa quantidade aqui em livros ou sei lá, papéis, artigos. Seria uma quantidade imensa, né, que não caberia nesse quarto provavelmente. Então, é só para a gente ter uma ideia do quanto nós estamos cercados de informações e, como eu falei, ao alcance da sua mão. Veja que 49 milhões de resultados sobre um tema ali, que eu coloquei, filosofia e informação. Mas se vocês colocarem qualquer outro, vai aparecer, alguns vão ter muito mais que isso. Então, é só para a gente ter uma ideia da quantidade de informação que a nossa sociedade ela produz e ela está em volta, né? E aí, como eu falei, né? Como lidar com essas informações? Aqui eu encontrei esse no Google, né? Achei interessante e aí eu acho que é fundamental para a gente pensar. Então, primeiro, quando a informação chega para a gente tem que pensar a fonte, né? Considerar a fonte, de onde, né? É, aquela 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 informação está vindo, né? Quem está dizendo isso, né? É muito importante a gente pensar isso e ver lá quem é o autor, né? Como é que, qual é o objetivo daquela publicação. Então é muito importante a gente pensar na fonte. Depois, tem que ler mais do que o título, né? Muitas pessoas baseiam suas informações nos títulos de muitas matérias e artigos e tal. E geralmente o título ele é feito apenas para chamar a atenção, principalmente naquelas publicações mais sensacionalistas, né? Querem só chamar a atenção. Então é muito importante ler a matéria inteira, né? Ler o texto completo, para ver o que ele está dizendo de fato, né? Não apenas aquilo que parece ser. Muitos sites utilizam esse tipo de técnica, de botar um título bem chamativo para que todo mundo vá lá e clique para ver o que é. Mas nem todo mundo se responsabiliza em ler. E aí acaba, enfim, né, reproduzindo apenas aquele título, como se aquele título fosse a verdade. E muitas vezes não é. Tá? É muito importante, como eu falei, verificar o autor, quem é, se ele é confiável, qual é o histórico, né? Será que ele existe mesmo? Porque isso é outro fator que ocorre na internet, né? Muitas pessoas usam o anonimato e criam personagens fictícios. Jornalista, sei lá, sei quem, não sei das quantas. E aí você vai ver aquela pessoa lá nem existe de fato, né? Você precisa ver o currículo daquela pessoa, muitas vezes é importante saber se ele tem respaldo para falar sobre aquilo que está falando, né? Então é muito importante fazer esse tipo de pesquisa para evitar informações falsas, né? E aí acabar reproduzindo coisas que na verdade não fariam sentido. Fontes de apoio, tem fonte, né? O que o texto está falando, que aquela informação tá colocando, né? É importante, né? Se você está vendo uma informação, é muito importante você observar se as fontes primeiro se existem fontes e se existir, se as fontes realmente colaboram com aquilo que está sendo dito, tá? Porque muita gente, de novo, né? Acaba aqui apenas vendo por cima e aí já aceita aquilo e pronto e não tem esse trabalho de analisar se realmente se realmente é um artigo sério, se está realmente embasado no que as fontes estão dizendo e tal. Verificar se existe, né, por exemplo, preconceito, né? Será que existe preconceito, né? E aí é muito importante, né, avaliar isso a partir de si, né? Será que aquilo está colaborando para algum tipo de preconceito, né? Eu preciso analisar as coisas de forma bastante é, é, precisa, né? Sem se preocupar apenas se me agrada ou não, né? É importante eu pensar que tipo de informação é aquela que está sendo produzida. E claro, assim, e também, né, claro, fundamental é pensar, né, buscar especialistas quando você não é vamos dizer assim, um especialista daquela área. Então, se você tem ali uma notícia sobre medicina, é fundamental que você pesquise e busque entender a partir do pensamento dos médicos, né, e não de outras pessoas. Né? Se você tem uma questão sobre, sei lá, filosofia, é importante pensar e buscar informação com filósofos e não com, sei lá, com um jardineiro, né? Não faz sentido. Então é muito importante buscar especialistas também, tá? Então eu acho que é isso, pessoal.
de maneira geral, né? A nossa relação com a informação ela é muito, muito, muito complexa e, sem dúvida, a gente precisa tomar muito cuidado nesse mundo que é inundado de informações de todos os tipos, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.